Alô, amigos da odontologia! Vamos iniciar mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Olha, nesse momento nós estamos com dois convidados especialíssimos. Inclusive, tem uma relação profissional e familiar envolvida nas questões que eles vivem o cotidiano deles. Para isso, eu vou pedir para que a Penélope Gotardo, nossa conselheira secretária, possa apresentar com honras os nossos convidados especiais. Tudo bem, Penélope? Tudo tranquilo, graças a Deus. Marcelo, mais um episódio. Mais um, né? Graças a Deus estamos aqui com dois profissionais também de alto gabarito e muito feliz em recebê-los. Primeiro, um que foi meu professor na época, lecionava patologia na Universidade Federal do Pará, que é o professor Dr. João de Jesus Viana Pinheiro, especialista em radiologia odontológica, doutor em patologia bucal, pós-doutor em biologia celular e professor da Faculdade de Odontologia da UFPA. E com ele, né, o doutor Lucas Rodrigues Pinheiro, especialista também em radiologia odontológica, doutor em ciências odontológicas, radiologia, doutor em sanduíche na Universidade de Louisville, dos Estados Unidos, e radiologista da clínica Radioface. E, por coincidência, pai e filho. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Conselho o OdontoCast, o podcast do Conselho Regional de Odontologia. Muito obrigado por aceitarem o convite, para que a gente possa levar um pouquinho de conhecimento da história de vocês para o nosso público, né? E que isso daí possa servir de exemplo também para vários colegas que também têm esse tipo de relação. Nós já trouxemos até irmãos que trabalham juntos, né? Que foram os Hermes, e agora estamos com os Pinheiro aqui para fazer um bate-bolazinho aqui. Nós estávamos conversando, eles têm um time, né, na família. Né? Tem a Graça, um grande abraço, Graça, que é a esposa do João e mãe do Lucas. Tem a Maria Clara, que é irmã. Tem o Jesus, que é irmão do João também. E além do Tiago. E a Melissa também. E a Melissa, que é a esposa do Lucas. Então, olha só, a gente não deu para trazer todo mundo, que a mesa não caberia, mas um grande abraço a todos vocês. E agora vamos explorar um pouquinho esse universo. Agora sim, uma reunião familiar, né? Do que se fala? Adivinha? Só odontologia, né, Penélope? Com certeza. Por favor, suas considerações iniciais. João, depois o Lucas. Obrigado pela presença de vocês. Bom dia a todos. Primeiramente, queria agradecer imensamente o convite de vocês, Marcelo, Penélope, por estar dividindo esse momento super importante, né? O OdontoCast é uma oportunidade se levar mais conhecimento, né, para o público de odontologia do estado do Pará, do Brasil, quiçá do mundo. Sim. E para a gente é uma satisfação enorme estar dividindo esse momento com vocês. E desde já parabenizar, tá, por esse momento, né, por esse evento de estar levando informações importantes, né, para os nossos odontólogos. Legal. Lucas? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei o que o pessoal está assistindo aí. É atemporal. Atemporal, exatamente. Eu queria agradecer o convite, né? Para mim, uma honra estar aqui. E principalmente parabenizar o Marcelo, o Conselho, a Penélope também, aqui, pela iniciativa do podcast que tem sido realmente referência nacional, né? Não fica restrito aqui à nossa região, vai para o Brasil inteiro. Então, realmente é muito interessante que a gente possa, através de um meio de comunicação muito atual, né, que é o podcast, conseguir passar informação para os dentistas em geral, para os acadêmicos, né, não só informação científica, mas também informação política, porque não é política no bom sentido, né? A gente fala às vezes em política, o pessoal leva para o lado errado, né? Mas política no bom sentido. A política é a habilidade em negociar, em conquistar algo. A política realmente ela é sensacional, né? E na própria gestão da clínica de vocês também há essa... Nós estamos fazendo política nas relações que a gente faz na vida da gente. E é importante, né, para a classe, né, para a odontologia, que todo mundo consiga se dar bem, consiga ter um relacionamento profissional da forma mais ética possível. Então, eu acho que isso, o OdontoCast também tá levando informação nesse sentido, para que a classe fique mais forte, né? Com certeza. E eu, para agradecer o convite, também trouxe um presente aqui para vocês. Opa! Isso aqui pro Marcelo e para a Penélope também. A gente já abre aqui. Muito obrigado. Um presentinho lá da Radioface, né? Uma garrafinha. Muito obrigado pelo presente. Do nosso projeto que a gente tem na internet,
de difusão do conhecimento da tomografia Domine a computadorizada. tomografia. Né? Então, Olha. quem tiver interesse Muito em saber mais obrigado. sobre tomografia, pode me seguir lá no Instagram, Dá aqui o teu endereço, pode dar. @LucasRPim lá no Instagram. E a gente tem o nosso canal no YouTube também, que hoje tem mais de 20 mil inscritos, né? Que é o Domine a Tomografia. É comigo com o meu parceiro lá, o Felipe Costa. Felipe Costa, que vieram os dois para participar do último CEO em 2019, esteve aqui. 12º Esteve CEO aqui. 2019. Um abraço, Felipe. Você também é um cara do bem que faz uma odontologia diferenciada. Ok? Penélope, vamos logo para a primeira pergunta. Me permite? Lógico, Deixa eu quebrar por logo aqui o favor. protocolo. Seguindo a hierarquia. Vamos É lá. óbvio que a inspiração do Lucas muito provavelmente deve ter sido o João, né? E Com quem certeza. foi a inspiração do João para seguir a carreira na odontologia? Que pergunta maravilhosa, Marcelo. É uma pergunta que a gente, a partir dela, a gente pode render homenagem aos nossos mestres, né? Sim. E aí eu posso citar o professor Paulo Barros, o professor Antônio Inácio Ataíde, todos dois já não estão mais aqui com a gente, e foram inspiração inicial ali para querer caminhar nessa trilha do diagnóstico, né? Radiologia, estomatologia e patologia, né? Então, a priori, na graduação, essas duas pessoas me abriram os olhos, né, para essas 3 especialidades e me fizeram seguir esse caminho, sabe? Inicialmente pela radiologia. Então, os nossos mestres sempre, né, são os maiores incentivadores. Eu vou aproveitar esse bate-bola para contar uma coisa aqui em público que ninguém sabe publicamente, pouquíssimas pessoas sabem. Falaste no professor Ataíde, onde ele esteja abençoado em memória, e eu tive um episódio com ele, além das aulas, que assim, as aulas dele eram assim, de outro transcendental, né? Então, assim, era de uma outra sintonia. Cara, super do bem. E um mês antes dele morrer, mais ou menos 2 meses, ele me ligou porque eu tinha conseguido a vacina para ser aplicada no conselho. E ele não estava com comorbidade, que era o que a gente podia fazer no conselho, era aplicar a vacina contra a Covid-19 no conselho, mas só para quem tivesse comorbidade. Tinha que ter esse filtro que a prefeitura só dava vacina naquela época assim. Né? Era uma exigência. E ele me ligou com um certo receio de contrair a Covid e me disse assim: Marcelo, eu quero saber se eu consigo tomar a vacina no conselho, mas se tiver alguma objeção, pode ficar tranquilo. Eu disse assim: professor, eu vou tentar via a Secretaria de Saúde e vou ver a possibilidade. E lhe digo imediatamente. E liguei e disseram que não podia. E ele pegou e disse para mim assim mesmo: não se preocupe, faça o certo. Se não pode, não pode. Eu não tenho comorbidade, eu não vou tomar no conselho. Eu vou correr Esse era o atrás. professor Ataíde. Professor Ataíde. Exatamente a E tradução um do mês professor depois ele faleceu e eu passei por essa provação. Marcelo, era o perfil dele mesmo, né? Então isso é um exemplo, isso é uma inspiração, como tu falaste, entendeu? Então quer dizer, mesmo ele não podendo tomar, ele admite, se fosse outro talvez não admitisse, não, porque eu tenho que tomar e tal, e ele manteve a postura ética que ele sempre teve. Eu também era fã dele, né? Continuo sendo, onde ele estiver. Com certeza. Mas desculpa te interromper, eu precisava contar essa história também. Pois é, aí depois desses 2 mestres, né, eu já tive outros mais para frente, né, que José Humberto Damante, que faleceu há pouco, né, professor da FOB USP, né, da Faculdade de Odontologia de Bauru, professor excepcional, como poucos, uma didática fantástica, um conhecedor de estomatologia, como poucos. Quem conheceu o professor Damante admirava a capacidade de diagnóstico que ele tinha. E mais para cá, já para a fase de doutorado, o professor Rui Egger, que foi
ser meu mentor para a parte de pesquisa, né, enfim, ele que me direcionou assim para o estudo de biologia celular, que é que eu faço hoje, mas de forma mais atuante, né? A sua vida sempre foi voltada para a vida acadêmica, no caso, né? No início, mais para a clínica. Então, vamos lá. Legal, Penélope, essa tua pergunta. Eu comecei... engraçado, eu terminei a faculdade de odontologia em 1987 e logo depois, Lucas tinha acabado de nascer. Que eu nasci. Olha aí. Essa que é a história que a gente quer pegar. Aí, eu fiz um concurso para fazer residência no Centrinho. Quem foi um grande incentivador para esse concurso foi uma outra pessoa que a gente perdeu, o Dagoberto Sinimbu. Sinimbu, que eu hoje ocupei o lugar dele na academia, na cadeira 17. Era meu irmão também. Toda vez que eu encontrava com ele, agradecia pela oportunidade. Aliás, eu acho que o Sinimbu foi inspiração de 80% de quem fez a universidade, porque ele era uma grande inspiração. Várias gerações, né? Da faculdade de odontologia. E aí veio o Centrinho. Veio o Centrinho. Centrinho é residência em radiologia. Beijo, Sinimba. Onde você estiver também, amigo. Residência em radiologia, né? 2 anos em Bauru, depois eu volto, e aí... devido ao incentivo, uma das pessoas que me incentivou bastante para fazer concurso para a universidade foi a professora Thaís, né? E eu passei bem, em primeiro lugar e tal. Que ano tu passaste? Já era os anos 90, pois já. 92, pois 93. Porque eu saí em 93 e tu estavas voltando. Isso mesmo. Aí, Era especialista em... tinha residência e especialidade em radiologia odontológica. E entrou na gloriosa UFPA. Na gloriosa, na Mas nossa tu entraste na cadeira UFPA. da patologia ou na cadeira da radiologia? Na cadeira da patologia. Da patologia. Da patologia. E aí, durante esse convívio com o professor Ataíde, já na graduação na odontologia, eu resolvi eu tinha oportunidade de ir para radiologia, para lecionar radiologia na faculdade, mas eu não quis. Só pra gente ajustar aqui, era Orivaldo e Ataíde na patologia. O Dorivaldo já tinha se aposentado. Exato, o Orivaldo se aposenta, aí tu entraste... Na vaga, eu acho que não foi na vaga dele, acho que foi na vaga do Salgadinho. Do Salgadinho. Do professor Salgado, Da prótese. Da patologia também. Da patologia também. Tá. Aí, eu me apaixonei de vez pela patologia e resolvi fazer mestrado lá na USP. E fui fazer mestrado lá na USP e eu estava vendo uma entrevista do Davi aqui com vocês e ele comenta que na nossa época eram poucos os mestres e doutores, né? Sim. Que acabou sendo nessa história, para encurtar, acabei sendo o primeiro doutor em patologia bucal. Naquela época... Do Pará ou do Norte? Boa pergunta. Do Pará, com certeza. Do Pará, com certeza. Bem provável também. Do Norte, bem provável, mas tem uma pessoa que eu não sei se ela pegou o título de doutor antes ou depois de mim em Manaus, na Federal do Amazonas. Eu não tenho certeza. Tá? Mas do Pará, com certeza. Fui o primeiro. Né? Então, abri um caminho aí, Isso, né? Foi um dos pioneiros, né? Isso, Naquela época, né? isso, Que eu entrei sem dúvida. em 96, então o senhor estava voltando, né? Sim. Tinha voltado passou em 87, foi isso? Em 87, mas né, eu tinha saiu. Saí. Sim, Aí saiu. tava voltando de Bauru ainda. Né? Ainda não tinha ido para São Paulo. Voltou São em Paulo, 93, né? em São Paulo, para São Paulo eu fui em 99. Fui em 99 para fazer mestrado. Aí eu já emendei, engatei com doutorado, já na realidade me colocaram para fazer o doutorado direto, né? Mas tem uma coisa que entrando agora na área da tomografia, da radiologia, né, que é um dos nossos tópicos. Sim. Nessa época eu estava fazendo doutorado, eu publiquei um trabalho junto com um professor de lá, Marcelo Guzmão Paraíso Cavalcante, e era um trabalho simples sobre tomografia. Ele tinha acabado de chegar de Iowa, né, com uma bagagem, fez um pós-doc lá, só sobre tomografia. E aí, ele trouxe uma bagagem assim, importante, né, para o Brasil. E a gente fez um trabalho simples, mostrando que
lesões ósseas benignas, elas podem apresentar perfuração de cortical, que era um dogma na radiologia, Sim. né? Que era um dogma na radiologia, que só as lesões malignas ósseas poderiam perfurar a cortical ou destruir cortical. E, na verdade, com o evento da tomografia, Foi descoberto. a gente começou a ver isso. Aí, olha só que interessante, a gente publicou esse trabalho ali por volta de 2000, 2001. E ainda em 2006 eu fui num congresso e tinha uma palestra que eu fui assistir, o radiologista começava a falar sobre lesões ósseas benignas. Ele começava a dizer: qual a diferença entre as lesões ósseas benignas e malignas? As lesões ósseas benignas, elas não provocam perfuração de cortical. Opa! Mexeu né? comigo, né? Aí foi interessante que depois eram 3 cirurgiões que foram apresentar casos de lesões ósseas benignas dos maxilares. Aí, apresentando um só sobre lesão central de células gigantes, mostrava radiografia plana, né, panorâmica, oclusal e tal, mostrava tomografia, estava lá para perfuração. Aí assim, todos, o que apresentou lesões odontogênicas, cistos odontogênicos, outro apresentou tumores odontogênicos, todos os casos, como mostravam, todos não, mas a grande maioria deles, como mostravam, as lesões maiores mostravam tomografia, perfuração de cortical. Então, nessa época, não foi assim o início da utilização da tomografia na questão, Sim. nos casos odontológicos. Uma evolução, né? Sim. E aí eu peguei no final, eu pedi a palavra, eu me lembro bem, não, 2 cirurgiões conhecidos, o Eli Shinohara e o... Eu não esqueci o nome dele agora, daqui a pouco eu lembro. Eu pedi a palavra e comentei, né, que eles tinham mostrado caso. Ele disse: não, perfeito, acho que esse dogma tem que ser mudado, André Caroli. Esse dogma tem que ser mudado, né, nos livros de radiologia, né, porque até hoje daí tem que ser mudado. Os dogmas, as coisas vão. Sim. O novo sempre vem, como diria Belchior, né? O novo sempre vem e tá para. E eu queria aproveitar, fazendo esse preâmbulo, eu queria passar a palavra para o Lucas, porque ele pudesse dar uma ênfase na evolução que a tomografia teve. Mas eu já vou chegar nele, porque assim, tu ainda estás na inspiração. E agora eu quero saber dele, a inspiração dele, para chegar até aqui, né? A gente já fala que vai chegar já já. Lucas, tuas inspirações ou tua inspiração para tu chegares hoje a ser um profissional da odontologia e da imaginologia? Sem dúvida, a primeira inspiração foi dentro de casa, né? Não só o meu pai, como também minha mãe, são da área de radiologia, né? De diagnóstico como um todo. E eu digo que eles são profissionais completos, porque eles têm a formação em radiologia, estomatologia, patologia. Eu já sou mais da radiologia, eu sou mais limitado, eles são mais completos. Mas nada que você eu também sou mais não... da radiologia. Então, eles foram minhas primeiras inspirações, sem dúvida nenhuma. Eu até brinco, em toda aula que eu dou, eu tenho um slide que eu coloco uma foto que eu era criança. Já estava com uma panorâmica? Não, assim? Eu estava em um equipamento de raio-x antigo chamado o Panoura, né? Muito, muito conhecido de quem é da área de radiologia e que já atua há mais tempo. Aí tem essa foto, acho que eu tinha uns 6 ou 7 anos, talvez. E eu tive essa convivência com a radiologia, com a clínica de radiologia, desde criança. E eu brinco que quando você está convivendo com um determinado ambiente desde criança, você não tem muito escolha. Você tem 2 caminhos, basicamente. Ou você ama, ou você odeia aquele ambiente. É verdade. Né? Então, por eu estar aqui, eu claramente escolhi o caminho do amor, né? Foi paixão intrauterina, né? Foi paixão intrauterina ainda. Então, eu acabei indo para a odontologia, inevitavelmente. E também me apaixonei durante a faculdade de odontologia, mais ainda pela radiologia. E aí, o que é mais interessante ainda, né? Tive a oportunidade de ser aluno do professor Ataíde também. Né? E sem dúvida nenhuma ele também é uma inspiração para mim. Então assim, ele pegou várias gerações. Ele foi meu colega, né, também. Eu fui professor junto com ele na mesma disciplina na época lá no Cesupa. Ele se aposentou da universidade e foi pro Cesupa. Exato. Né? Então eu pude ser colega dele lá e era
eram dias muito, muito bons, assim, em todos os sentidos, né? De convivência com ele, de amizade e de Não só como profissional, mas trabalho. como pessoa também, né? Um Exatamente. gentleman sensacional. Exatamente. Então a gente pôde fazer muitas coisas juntas. Ele era um cara muito inovador, né? Apesar já da idade, mas isso não era nenhuma barreira para ele, né? A gente fez inclusive disciplinas diferentes lá, com aulas gravadas, utilizando internet, né? Coisa que depois, na época da pandemia, virou meio que normal para muita gente. A gente já fazia isso alguns anos antes. Então, ele realmente foi uma pessoa que me inspirou muito também. E aí, essas inspirações dentro de casa, eu fui para a radiologia e pude percorrer o meu caminho, né? Fui fazer a especialização e doutorado lá na USP, né? Na USP Capital. Tive a oportunidade de passar 10 meses nos Estados Unidos, no doutorado de sanduíche, vendo uma realidade que é um pouco diferente da nossa, né? Mas que me trouxe muito conhecimento científico também, né? A faculdade que eu ficava lá, na época, eles tinham 5 tomógrafos dentro da faculdade. Né? Então foi um choque, né? Tecnológico. Exato. Então foi apesar da gente já conviver com a tomografia aqui por causa da clínica, né? Você ter tantos tomógrafos diferentes, tantas marcas diferentes à disposição, né? Ajudou com certeza, a aumentar o meu conhecimento técnico-científico. E a tua visão, né? Com certeza. De futuro, né? Com certeza. Mas olha, agora a gente vai entrar na parte técnica, né? Sim, com exploramos certeza. um pouquinho a família, vamos entrar na parte técnica. Pessoal, nós temos um João Pinheiro, eu vou brincar, tá? A gente vai brincar com as palavras aqui. Que ele vem de um período jurássico, onde ainda era radiologia, para um Lucas que vem para um período digital, vindo do analógico ao digital, e ele chegou também no digital, né? Tu pegaste menos o analógico do que ele pegou o digital. Então, essa evolução de sair de largura e altura do bidimensional, né? Do bidimensional para o tridimensional. Isso foi realmente um avanço absoluto, né? Tanto que, você comentaste agora a perfuração. Com certeza, isso então, melhorou e muito o diagnóstico. Dentro disso, né? o que foi para vocês dois, cada um vai falar de uma vez, o maior desafio e a maior conquista desta evolução? Eu digo por quê? Porque era desafiador você trabalhar com bidimensão, mas eu acho que tão desafiador era também competente, porque você diagnosticar muitas coisas para serem tratadas só com largura e altura já tem seu mérito, né? Então, não é porque não prestava, não, era aquilo que prestava e muitas coisas foram resolvidas com aquilo. E era o que tinha, né? Dentro disso, o que foi o maior desafio e maior conquista, na opinião de vocês dois? Fique à vontade para qualquer um falar. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando a gente estava vindo para cá, a gente vinha conversando sobre a evolução da tomografia. Vejam só, eu trabalhei com um tomógrafo linear, que foi fabricado por uma empresa chamada Imaging Science, que esse era um tomógrafo que tinha uma imagem. Se a gente for comparar com as imagens atuais de tomografia de alta resolução, é uma imagem muito pobre em termos de nitidez, de qualidade de imagem propriamente dita. E logo depois houve um avanço, onde nós tivemos um primeiro tomógrafo, o primeiro Cunibim, a gente pode dizer assim, que era o Newton. E depois teve a Imaging Science lançou um outro tomógrafo, que esse sim já tinha uma qualidade de imagem mais adequada, tal. Enfim, e como eu falei, o novo sempre vem, né? E houve uma melhora de qualidade da imagem. E aí, nesse sentido, eu queria passar a palavra para o Lucas, que foi uma coisa que ele viveu intensamente. Só para ter uma ideia, eu não sei se o Lucas pode falar um pouquinho sobre isso, mas lá em Louisville, o Lucas conviveu com uma pessoa que foi uma das pessoas que descobriu, ou que elaborou, ajudou a elaboração do sensor de imagem. Sim. Que hoje tem uma ideia do que é isso?
né? Então, Lucas, eu queria passar a palavra para ti, para que tu pudesse dar uma abordagem. Eu tive a oportunidade lá em Louisville de trabalhar, né? Eu fui orientado do professor William Scarfe, que é uma referência mundial em tomografia Cone-Beam, e também na época com o Dr. Alan Farman, né, que era o chefe de departamento lá da radiologia em Louisville, e ele foi um dos profissionais que ajudou a desenvolver a tomografia Cone-Beam no mundo, né? Então, tá ali bebendo na fonte direto, conversando com quem fez ali, realmente foi bem interessante. Então, deu para acompanhar essa evolução da tomografia. E eu acho, o Marcelo perguntou, né, o que foi mais interessante dessa evolução e qual é o principal desafio. Eu acho que o principal ganho é a possibilidade de mais informações. Porque, como o Marcelo bem falou, a gente tinha que ter muito mais preparo, Tirar talvez. leite de pedra, tirar leite né? de pedra que a gente tinha na época, né? Que era o que tinha, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma especialidade como a implantodontia totalmente estabelecida e no bom sentido banal, né? Porque já é comum a odontologia, não que a especialidade seja simples, né? Muito longe disso, mas não é um desafio tão absurdo como chegou a ser ali na década de 90, 80. Né? Hoje, uma das coisas que fez a implantodontia se estabelecer foi a tomografia. Acho né? que muitos conceitos tiveram que ser mudados, Com né? certeza, Depois do advento da tomografia, muitas lesões, principalmente na área patológica, de patologia, muitos conceitos de lesões tiveram que ter sido Com toda alterados certeza. por conta, né, desse recurso de diagnóstico que veio para realmente elucidar, né, muitas dúvidas. Tanto que hoje tem a necessidade até de mudar a nomenclatura da especialidade, né? Que saiu de radiologia para imaginologia, porque também não é só a tomografia, é a Vários ressonância, outros exames, né? aí entram outros exames dentro desse universo todo, que essa evolução trouxe os benefícios para que os tratamentos fossem executados, assim como a parte da endodontia com os localizadores apicais, quantos Sim, sem dúvida. canais nós fazíamos só no tato, né? Na mensuração ali do que se acreditava, muitas vezes ultrapassava o forame e tal. Então, dentro do universo da imaginologia, a tomografia, a ressonância, sem deixar de pensar no periapical normal, que tem as suas valias também, né? Mas, como tu falaste, dentro da importância do sensor digital na tomografia Cone-Beam, talvez tenha sido o maior avanço para ti, que fazes essa imaginologia hoje? A gente tem, a tomografia, ela foi melhorando com o tempo, digamos assim. Todo né? o sistema é aperfeiçoado Exatamente. com o uso. Isso aí... Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar com tomografia, era basicamente voltado para estudo de lesões, patologias, e ali no início também a implantodontia. Né? Mas até às vezes para a implantodontia a gente tinha uma certa dificuldade devido à falta de nitidez da imagem. Estou falando lá 2001, 2002, né? Até antes disso chegar como realidade para o clínico no dia a dia. Aí, no final da década de 2000, 2005, 2006, 2007, aqui em Belém, 2007, quando a gente trouxe para Belém o primeiro tomógrafo Cone-Beam, né, em 2007, a gente já tinha um equipamento, por exemplo, que já era muito bom para implantodontia, né, também muito bom para parte de patologias em geral e tudo. Para endodontia também. Para endodontia um pouquinho mais para frente. A gente já ajudava, né, naquela época já ajudava bastante a endodontia, mas um pouquinho mais para frente, 2012, por aí. Então a gente teve essa evolução. Hoje, por exemplo, é muito comum também a gente falar de tomografia de alta resolução, que aí a gente vai conseguir ver, por exemplo, detalhes de canais, né? A gente vai conseguir ver fraturas de uma forma muito mais confiável. Então a gente passa a não só enriquecer o diagnóstico, mas também usar a tomografia para planejamento. Né? Então é muito comum... A ortodontia também. Sim. Hoje, basicamente, todas as áreas da odontologia utilizam muito, até puxando um pouco para a tua especialidade também, para a odontopediatria, que ela tinha uma certa resistência de usar a tomografia devido às doses de radiação, mas hoje, por exemplo, a gente tem equipamentos no mercado que fazem tomografia em segundos. Né? A gente está falando em 5 segundos para fazer uma tomografia de uma criança com dose de radiação baixíssima.
né? Então, você acaba tendo um benefício muito grande, né? Quando é necessário fazer uma tomografia, né? Sem o risco de expor essa criança a uma dose de radiação, por exemplo, de um equipamento da área médica, que a gente está falando ali em algumas situações até 50 vezes mais dose de radiação. Né? Então, isso está à disposição da odontologia. Tudo que for para fazer o diagnóstico correto, eu acho que tem que ser lançado mão e com segurança, que é melhor ainda. Exatamente. E olha, só para lembrar dessa linha do tempo aí, então em 2005 o primeiro tomógrafo quem trouxe para o Pará foi 2007, 2007. 2007. 2007 e com mais especificidade para endo foi... A gente já um pouco mais para frente, 2013, 2014, por aí. E mais recentemente a gente também foi pioneiro com um tomógrafo hoje que é a tecnologia mais atual de alta resolução em 2020. No início de 2020. Um pouquinho antes da pandemia a gente trouxe, que é o equipamento da Morita, que hoje é padrão ouro para análise de endodontia, por exemplo. Né? Tomografia para endodontia. Uma pergunta agora para a nossa classe no sentido de indicação, tá? Só para a gente puxar um pouquinho, variar um pouquinho. Muitos exames são feitos com periapicais, com cruzais, com panorâmica, a tomografia e a ressonância. Tecido duro é para tomografia ou radiografia convencional. Tecido mole é a ressonância. Né? Normalmente se trabalha mais a questão da ressonância em ATM, para diagnóstico de ATM, também de disfunção de ATM. Vocês estão fazendo essa ressonância com frequência ou não é a especialidade de vocês? A ressonância, ela é... Especialidade não, desculpa. A atuação, né? Atuação de vocês. A ressonância ela é muito utilizada para a parte de DTM, né? Porque a gente consegue visualizar na ressonância disco articular, a gente consegue ver infiltrado inflamatório, a gente consegue ver ali os ligamentos. Mas ainda o dentista ainda usa pouco. Né? A ressonância Por isso também que eu estou provocando a pergunta, tá? A ressonância também é um equipamento muito caro, né? E a gente acaba tendo que recorrer hoje às clínicas médicas, né? Para poder ter acesso a esse tipo de exame. Nem sempre as clínicas médicas também têm os acessórios necessários para fazer uma boa ressonância de ATM, tá? Porque a ressonância ela é um exame um pouco diferente da tomografia, ela precisa de alguns acessórios dependendo da região que você for fazer, né? Então, o que a gente chama de bobina. Então, nem sempre as clínicas médicas têm a bobina apropriada para fazer a ressonância de ATM. E hoje nem toda clínica radiológica, odontológica... Não existe nenhuma clínica odontológica no Brasil, na verdade, que faça ressonância. Porque eu estou provocando a pergunta para eles. Porque não só a ATM, a disfunção de ATM, mas a harmonização também, a ressonância, ela é bem... Sim, ela bem pode... utilizada na ROF, que é uma realidade hoje. Sim. Total. Entendeu? Então, é por isso que eu dei uma provocada, porque eu ouvi vocês falando muito de tomografia, mas a ressonância, que faz parte da imaginologia, que serve também para ROF, para disfunção de ATM, ela tem que ter esse esclarecimento à classe, né? Por isso que o Odontocast é o podcast inteligente do CRO Pará. Tá? Então, fica a dica, ó. Hoje... ainda não temos no Pará a questão da ressonância magnética em clínicas de imagem odontológica. No Brasil, então, corrige então melhor ainda, não tem nem no Brasil. Então, se você precisa fazer um exame de imagem com ressonância, tem que apelar para as clínicas médicas. Não é uma crítica destrutiva, absolutamente, é puramente informativo, tá? Porque hoje uma ressonância magnética, eu não vou nem saber precisamente o valor, mas ela é por volta de 4 a 5 milhões de reais um equipamento, né? Que exige uma estrutura física também ampla. E uma demanda também grande. E a demanda da odontologia não é o suficiente, aí a gente vai entrar na parte econômica da coisa. Que aí Tudo bem, mas eu só precisava esclarecer isso, porque muitos têm que saber a questão da ressonância para a área da odontologia. Marcelo, e voltando aqui à área da tomografia, saber um pouquinho mais desse projeto, Lucas, que muito boa pergunta. Que você desenvolve? Esse projeto tem uma razão
muito simples. A gente estava falando dos benefícios da tomografia computadorizada e talvez qual seja o maior desafio quando a gente fala de tomografia ou de diagnóstico tridimensional. Aí a gente inclui também tomografia, ultrassom, ressonância, enfim, diagnóstico tridimensional como um todo. É que talvez a gente possa até falar como uma linguagem tridimensional, né? E o que acontece? Não adianta eu simplesmente ter a tecnologia, como a tomografia, ter à disposição, como a gente já tem aqui em Belém há quase 20 anos à disposição. E não saber ler, né? E não saber ler, não saber Já usar entendi. essa linguagem. Né? E, infelizmente, ainda na odontologia, a gente tem uma certa dificuldade de utilizar a linguagem tridimensional. De interpretação, né? Mesmo, né? E aí, devido a isso, surgiu esse projeto, né, que é o projeto do Minha Tomografia, junto com o Felipe, que é meu amigo, meu sócio nesse projeto, né, para a gente ensinar as pessoas a utilizar a tomografia. Desde os radiologistas, né, que é o público mais óbvio, né, até qualquer outro dentista que queira se interessar, que queira melhorar a sua interpretação de tomografia, porque existe um ganho muito grande quando você, de fato, interpreta a tomografia de forma tridimensional, usando volume, softwares e assim por diante. Porque você não só faz o diagnóstico, você planeja o seu caso tridimensionalmente. Né? E isso, alguns artigos recentes mostram que você melhora, por exemplo, o seu tempo de cadeira pode diminuir em até 50%, porque você já vai atender sabendo muito mais do que está acontecendo com o seu paciente. Não age no escuro, né? Exatamente. Acontece situações assim, onde você faz um diagnóstico utilizando a radiologia bidimensional, por exemplo, uma periapical. Né? Você faz um diagnóstico e planeja fazer o tratamento A. Né? Aí depois você faz uma tomografia e em 60% dos casos você resolve mudar o seu planejamento. Né? Então imagina que de aproximadamente 2 a cada 3 pacientes, se você tiver uma tomografia dele, você talvez tivesse tomado uma decisão diferente de tratamento. Né? Então acho que isso é muito relevante e a gente precisa... a verdade é que a gente cansou de ficar reclamando, sabe? Não, porque ninguém quer saber de tomografia. Os dentistas não vão atrás, não querem estudar sobre tomografia. E a gente falou assim, então vamos fazer a nossa parte. Exatamente. Né? Então a gente tem muito conteúdo gratuito sobre isso. Às vezes é por desconhecimento, falta de orientação, mesmo que a nossa formação deveria, não sei como é que está a questão do currículo, né? Se tem esse aprendizado, dessa interpretação no curso de radiologia. Acho que tu tocaste, né? no ponto perfeito aí, que quando eu falo de linguagem, né? Hoje, se a gente for fazer uma comparação bem boba aqui, mas, por exemplo, com crianças, né? As crianças hoje tem vários colégios que desde cedo já colocam a língua inglesa, né? Para que seja mais fácil da criança aprender e tal. Porque depois que a gente está adulto, muito mais difícil a gente aprender inglês. Qualquer coisa. Então, com a tomografia, eu acho que é a mesma coisa. Ela precisa ser inserida na graduação de uma forma rotineira, assim como é a periapical, assim como é a panorâmica, e não como uma coisa, no futuro vai ser importante. Não, porque ela já é importante, já está no dia a dia da nossa profissão. Né? E já então, tem que fazer parte, necessário, né? Porque senão é difícil. Depois que você já aprendeu a trabalhar só com a radiografia periapical, só com a panorâmica, é como se fosse aprender inglês adulto. Né? Então, se tiver na graduação desde cedo, eu acho que vai mudar e vai ficar um pouco mais fácil para ser utilizada, todo mundo trabalhar melhor com ela. E quem ganha com isso no final é a profissão e é o nosso paciente. Eu acho que a gente atende. Que se realmente tivesse isso, até forçaria o profissional a ter uma acuidade muito melhor, né? Nos tratamentos, porque isso te obriga, você está vendo ali, tá o exame está mostrando perfeitamente o que está acontecendo, tanto o inicial quanto o final. Então, isso é válido para endodontia, para ortodontia, acho que para todas as áreas. E essa orientação, essa instrução, como você falou, deveria ser realmente de base. Exato. Mas já que não temos, nós temos que ter meios acessíveis, né? Então, projetos como os seus são realmente muito válidos e eu acho que todo mundo deveria entrar, dar uma olhadinha. É o que? É online? A gente faz conteúdo gratuito tanto no Instagram quanto no YouTube.
tem lives, tem Domínio vídeo a gravado. tomografia. Isso, lá no YouTube, só jogar lá Ótimo. Domínio a Tomografia que vai encontrar. E a gente tem também alguns cursos pagos para quem quer Sim. se aperfeiçoar um pouco mais, né? Que aí a gente já consegue dar um conteúdo muito maior. Mas a gente tem muito conteúdo, a gente tem... esses dias a gente fez uma conta lá, acho que são mais de 400 horas de conteúdo no YouTube, né? Gratuito. Ótimo, excelente. Né? Então, É aquela coisa, o profissional ele tem que se atualizar, não tem jeito. E a atualização cai nessa questão tecnológica, né? Que a gente está vendo aí. Esse boom Isso. dessa geração que está dominando aí, a gente tem que correr atrás, né, Marcelo? Mas eu preciso te contar um segredo. O ponto aqui já está dizendo, né? A direção já está Professor, fale. Só fazer uma abordagem histórica aqui. Sim, sim. Vocês lembram qual era o livro de cabeceira de vocês de patologia bucal? Rapaz, Era um azulzinho, eu tinha Era dois. de um autor. Eu tinha um azulzinho pequeno, Aham. fininho, né? E tinha um maiorzinho, tinha né? um cinza. Tomasi. Tinha o Tomasi, um excelente pois livro. eu lembro do Tomasi. Mas tinha um clássico que era do William Schaeffer, Tratado de Patologia Bucal, né? Schaeffer. O Aí Schaeffer. toda vez eu falo para os alunos, devido à experiência, né, da gente, no tempo do Schaeffer, e tinha um cisto que era chamado de cisto odontogênico de Staphny, né? Sim, sim. Cisto de Staphny. Depois, com o passar do tempo, a gente foi descobrindo, inclusive por causa da tomografia, que a lesão não era um cisto, era um defeito ósseo. Olha é lá. uma variação anatômica, basicamente. E é chamado hoje de defeito ósseo de Staphny. Uma das grandes contribuições para a tomografia. Com certeza. Né? Uma lesão que não precisava de intervenção nada, né? cirúrgica Precisava fazer nenhuma. nada. E às vezes naquela Quantas época... bocas, né, não foram abertas? Era né? Era que nem, Quantas era que nem o mandíbulas. Ataíde falava, né? Você abre a boca, você não tá vendo o câncer, mas o câncer tá vendo você. Né? Isso aqui ele também ficava... Clássico, né? Era clássico. Pessoal, ó, a gente precisa encerrar esse programa, esse episódio maravilhoso que a gente tá aqui curtindo pra caramba também, aprendendo com vocês, trazendo certeza. informações para todo mundo, que isso aqui é o mais importante. Eu vou dar 30 segundos para tuas considerações finais, para as tuas, onde vocês podem fazer o convite para assistir o Odontocast, falar um pouquinho do que vocês estão achando dessa gestão do conselho, que a gente sempre pede isso para que a gente possa melhorar cada vez mais com as informações que a gente tem do feedback de vocês. Aceitamos Críticas construtivas, com certeza. aceitamos sugestões, estamos aqui também para somar, né? E pode começar contigo, Lucas, nesse episódio de pai e filho aí, as tuas considerações finais e fazer o convite tanto para o Domínio a Tomografia quanto para assistir o Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Bom, queria convidar todo mundo para assistir esse episódio do Odontocast. Né? A gente falou bastante de tomografia computadorizada aqui, né? Sobre a história da radiologia, falando também da relação entre pai e filho na profissão. E quero convidar todos a me seguir lá no Instagram, @lucasrpin, e também se inscrever no nosso canal do YouTube Domine a Tomografia, né, com muito conteúdo sobre tomografia computadorizada para odontologia. E queria agradecer mais uma vez pelo convite, por estar aqui com vocês, conversando sobre esse assunto que muito eu estimo, né, que é a tomografia computadorizada. Sim. E, mais uma vez, parabenizar o CRO, a gestão. A gente, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente sabe o quão difícil foi o desafio que essa gestão teve, né, para deixar o CRO dentro da normalidade e depois disso tá conseguindo levar muita informação, muito conteúdo também por meio das redes sociais, né, sendo, digamos assim, pioneiro nacionalmente também, né? Então, a gestão, o CRO, Pará tá de parabéns e pode sempre contar comigo aqui. Aguarde que vem muitas novidades aí, tá? Até ano que vem a gente vai ter muitas novidades, né, Fernando? Com certeza. João. Marcelo, Penélope, parabéns, né? Muito obrigado pelo convite, né? Uma satisfação, um prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa. E eu queria convidar todos vocês a assistirem não só esse podcast, né? Para acompanhar sempre o Odontocast, o
podcast inteligente feito por pessoas inteligentes. Por nós. Tá? Obrigado mais uma vez. E com pessoas inteligentes. Por nós. Com Tô falando certeza. por nós, todos nós que fazemos o Odontocast. Penélope, suas considerações finais. Professor João, Lucas, é uma satisfação imensa. Eu digo assim, quem ganha são vocês, mas eu ganho também muito mais. Todos nós ganhamos, na verdade. Porque para mim é uma satisfação em rever, né, professores da minha época de graduação, colegas de profissão, aprender com vocês. É uma troca assim muito enriquecedora, o que me tira do meu consultório, né, da minha vida ali normal e me faz enfrentar esses desafios aqui com pessoas assim que só trazem riquezas, que é o conhecimento, que é a informação. Então eu acho que para a vida isso não tem preço. Então estar aqui com vocês, compartilhando esse momento, é para mim um momento ímpar. Então só gratidão por mim, pelo conselho, né, que nós estamos aqui. Realmente é uma luta diária, temos muitas demandas, mas assim, o Odontocast é um projeto, né, que vem para levar informação, levar notícias, dar dicas, trazer os nossos colegas para dentro do conselho. A gente está aqui aberto, como nós falamos, a críticas, a sugestões. Dizer que o conselho está de portas abertas para vocês e para todos os colegas de classe. Muito obrigada, professor João, muito obrigada, Lucas, e voltem sempre aqui conosco. Bom, vou passar para vocês a revista do Sorrisos Brasileiros, que é patrocinada pelo CFO, o nosso código de ética e esse manual de práticas éticas na odontologia que foi feito em parceria com a OAB. A canequinha de vocês, um brinde levem a nossa do lembrança desse Odontocast. dia E memorável. convidar todos para assistir mais um episódio do Odontocast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará, mostrando a relação odontológica familiar entre pai e filho. Olha, foi muito legal. Assistam. Vão lá, YouTube do CRO Pará, Odontocast. Um abraço a todos, fiquem com Deus.